Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Casa das Crianças, que era um refúgio para 50 pequenos seres. Apesar dos edifícios possuírem água potável e uma ênfase na higiene, essas crianças foram, de certa forma, esquecidas pela sociedade. Maria Montessori, uma professora com especialização em higiene, recebeu essa lacuna e instigou mudanças significativas. Sua conexão com os movimentos femininos foi essencial, pois através de doações ela conseguiu transformar o que antes parecia como uma prisão infantil em um lar acolhedor para essas crianças. Então, a psiquiatra ela observou que as crianças estavam inicialmente assustadas e suas roupas restritivas limitavam os seus movimentos. Isoladas da sociedade, elas não estavam acostumadas a ver novas faces e se moviam em conjunto, de mãos dadas, uma conduzindo a outra involuntariamente. O choro era uma constante, revelando seu estado miserável. Anos depois, Maria refletia sobre a transformação dessas crianças, uma mudança que ela não conseguia explicar completamente. Elas foram introduzidas a materiais educativos e a espaços esteticamente agradáveis, bem diferentes dos ambientes que frequentavam. A única regra para a professora era não restringir a liberdade das crianças. Em 1942, a desenvolvedora do método, ela expressou a sua surpresa com as mudanças observadas. Então, quando as crianças foram deixadas para explorar por conta própria, elas começaram a trabalhar com foco e a transformação foi notável. De retraídas e quase selvagens, tornaram-se sociáveis e comunicativas. O seu crescimento pessoal foi evidente e elas exibiam uma nova compreensão e confiança, enchendo o ambiente com alegria. Montessori notou pela primeira vez a profundidade da concentração das crianças ao observar uma menina trabalhando intensamente com blocos de encaixe. A criança, ela repetiu a atividade diversas vezes de modo fascinante. Num teste de concentração, ela pediu que outras crianças cantassem ao redor da menina, mas a concentração da pequena não dissipou. Mesmo sendo movida de um lugar, ela manteve seu foco, terminando com um sorriso radiante após repetir a tarefa 42 vezes. Visitas semanais levaram Montessori de uma surpresa a outra. Suas noções preconcebidas sobre a infância eram constantemente desafiadas pelas crianças e ela prometeu acreditar no que via, ocorresse o que ocorresse. Então, as atividades na sala incluíam cuidados pessoais, interações sociais e exercícios sensoriais, todos ajustados conforme as observações feitas. Então, as crianças elas demonstravam gratidão, gentileza e cuidado com o ambiente. Suas famílias notaram essas mudanças e pediram que incluísse a escrita e a leitura no currículo inicialmente. A sala de aula era austera, com materiais armazenados fora do alcance das crianças. Com o tempo, ela se transformou, incorporando elementos como aquários, flores, arte nas paredes e lousas. Os armários inacessíveis, eles deram lugar a estantes ao alcance das crianças, uma característica que permaneceu nas escolas montessorianas. Montessori via na casa das crianças uma dualidade de importância, uma escola dentro de uma casa, um avanço pedagógico para a educação de crianças pequenas. Ela valorizava a ideia de socializar a função materna, dando liberdade para as mulheres trabalharem, e acreditava na redenção dos menos privilegiados através da educação. Embora resistente no início, Montessori cedeu aos pedidos de introduzir a alfabetização no currículo. Ela planejava usar materiais inspirados por Seguin, com placas de madeira e com letras em relevo. Então,
O seu plano era começar em setembro, mas a dificuldade em encontrar um marceneiro para produzir os materiais necessários atrasou todo o projeto. Então a pesquisadora ela ficou muito frustrada, né, com os atrasos, pois ela queria comparar o progresso de alfabetização de suas crianças com o das escolas convencionais. E finalmente, em novembro, ela conseguiu os materiais e as crianças começaram a aprender a ler e escrever. O processo foi um sucesso retumbante e as crianças avançaram, né, rapidamente, surpreendendo todos ao seu redor. Na visão de Montessori, a casa das crianças não era apenas uma escola, mas era um laboratório social. Ela acreditava que o método adotado poderia transformar a sociedade ao fornecer às crianças ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento plenamente, dando-lhes ali a questão da liberdade e também do respeito. Então essas abordagens, na verdade, deram origem a uma nova forma de pensar sobre a educação e a criança, uma que continua a inspirar educadores por todo o mundo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula de hoje e saber também um pouquinho mais sobre a história montessoriana. Nos vemos na próxima aula. Até lá!